recuperando de uma virose, mas nós vamos aqui trazer esse tema, conquistando as promessas de Deus. Tá? Eu gostaria que você ficasse bem atento, olhasse para a mensagem, olhasse para o Deus que você serve e olhasse para você, para a grande oportunidade que Deus tem te dado. Talvez você tenha 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50. Nós temos um público bem diversificado, 60, 70, mas Deus está te dando oportunidade. Durante todos esses tempos, o Senhor, Ele te chamou para que você conquiste as promessas que Ele te fez. As promessas que estão na Bíblia, ela diz respeito a você. Exatamente isso. E quando nós lemos esse texto em Êxodo, nós queremos nessa introdução relembrar que lá atrás em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor nosso Deus, Ele apareceu a Abraão e deu a ele um chamado e lhe fez promessa. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor fez a Abraão uma promessa. E aqui nós vamos ler novamente em Êxodo, o Senhor reforçando novamente esta promessa, quando Ele fala com Moisés. Agora Abraão, no capítulo 12, ele recebe esse chamado e obedientemente ele sai. Ele pega Sarai, pega os seus familiares, o seu sobrinho Ló e as demais pessoas que foram com ele. E ele foi para essa terra. Só que esta terra era uma terra habitada por todos esses povos que vocês viram aqui lendo. Pelo Eteu, pelo Perizeu, o Jebuseu, o Eveu, o Amorreu, o Eteu, o Cananeu, vários povos. E nós vamos ver novamente lá no capítulo 15 de Gênesis. Novamente o Senhor aparece a Abraão e faz promessas, reaviva, porque, queridos, às vezes nós necessitamos. E o Senhor, Ele chega no momento em que nós estamos talvez exaustos, cansados, ou até mesmo sendo apanhado por um desânimo, e Ele chega e Ele reafirma, reanima, Ele nos faz lembrar essas promessas. E o Senhor vai dizer: olha, Abraão, eu vou fazer a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia. E o Senhor vai dizer, Abraão vai dizer: Senhor, mas nem filho eu tenho. Eu não tenho filho, o Senhor não tem me dado filho. É isso? E ali ele vai falar, e o Senhor disse: mas tu terás um filho. Eu vou te dar filho, sim. E esse filho vai ser o filho da promessa. Deus faz promessa. E o Senhor diz: olha, Abraão, ainda não chegou o tempo. A tua descendência, ela vai peregrinar por terra estranha, terra alheia, cerca de 400 anos. E depois eu vou cumprir aquilo que eu disse. Passaram-se o tempo, né, irmãos? O Senhor recolheu Abraão. O seu povo foi levado para o Egito. Preste atenção para você entender. Foi levado para o Egito através da história de José. José vai para o Egito, entra como um escravo vendido e se torna governador. E depois daqueles 7 anos de muita fartura, vem 7 anos de muita escassez, de fome. E as pessoas precisam de alimento. E é quando a família de José é levada para morar no Egito. Vai Jacó, já velho, e cerca de 70 almas foram ali para o Egito. Lá foram muito bem recebidos, porque José era governador. Foram muito bem acolhidos,
ganharam espaço, terras para trabalhar, liberdade. Porém, queridos, o tempo foi passando e as coisas vão mudando, certo? Os faraós foram morrendo e foram vindo outros faraós. Só que esse povo, que eram 70 almas, eles foram se multiplicando. E aqui eles estavam debaixo de uma promessa que Deus tinha dito: olha, o teu povo passará como peregrino em outras terras, mas lá eles vão crescer, eles vão multiplicar, eles vão enriquecer, e eu vou tirá-los e levá-los para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Passaram-se esse tempo, o povo cresceu, se multiplicou, e os faraós agora, com medo dessa multidão de gente que não pertencia ao povo dele, eles começaram a subjugar, a oprimir, a aumentar a carga horária de serviço, a aumentar a atividade, para que os homens cansassem, ficassem exaustos, para ver se diminuía a multiplicação e o crescimento desse povo. Ele mandou matar, deu uma ordem para que toda criança que nascesse, que fosse um hebreu, que ela fosse sufocada e morta na hora do parto. Principalmente os homens deveriam morrer. Mais uma ordem de Faraó para destruir, para oprimir, para controlar esse povo. Porém, queridos, Deus, Ele é um Deus que cumpre promessas. Amém? E Ele não esquece de tudo aquilo que diz respeito a você, que diz respeito ao seu povo. É importante você lembrar e entender que Deus, Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe aonde você mora. Ele sabe a aflição do teu coração. Ele sabe as tuas lutas, as tuas dores, as tuas necessidades. Ele também sabe, querido, da tua comunhão, da tua sinceridade e da tua fé para com Ele. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Agora Deus, Ele resolve visitar o seu povo. Moisés agora descobre no palácio da filha de Faraó, o príncipe, que ele era um hebreu. E aí acontecem situações que Moisés teve que fugir do Egito para não morrer, para as terras de Midian. E lá ele vai se encontrar na casa de um homem chamado Jetro, que era sacerdote ali. E ele foi arrebanhar. E nesse episódio, ele estava com as ovelhas de seu sogro Jetro. Porque chegando lá, ele chega na casa desse homem chamado Jetro, que era um sacerdote. Ele conhece a sua filha, que era Zípora, casa-se e agora ele apacenta as ovelhas de Jetro. Estando ele no deserto, ele chegou ao monte de Deus, a Horebe, e lá estava Moisés. E foi quando ele começa ali a ter aquela visão. Ele viu ali, literalmente ele estava vendo o quê? Uma chama de fogo em uma sarça, que ardia e não se consumia com aquele fogo. E Moisés ali, ele tem o desejo de se aproximar para ver essa grande visão, porque a sarça, ela não se queimava, ela não se consumia, ela não se destruía, era o fogo de Deus. Aleluia, bendito é o Deus de Israel. E Moisés agora, querido, vendo o Senhor, que se virava para ver, o Senhor vai falar com Moisés e vai dizer: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é santo, é terra santa. Não te aproxima muito, tira a sandália dos teus pés, porque aonde tu está pisando é terra santa. É isso. E o Senhor bradou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai falar com ele e vai dizer: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu estou ouvindo a aflição do meu povo. Deus, Ele ouve, queridos, a aflição, a dor, o sofrimento. Ele estava contemplando.
E agora a Bíblia vai dizer uma expressão muito importante que nós precisamos notar aqui nesse texto, que o Senhor, conhecendo o clamor por causa dos exatores, que eram os soldados, os opressores, os homens de Faraó, que estavam batendo, que estavam ali oprimindo, sujeitando aquele povo que era o povo de Deus, a trabalharem, a produzirem durante aquele dia milhares e milhares de tijolos, de muito material, para fazerem grandes construções que o Egito fazia naquele tempo. E o Senhor vai usar uma expressão no versículo 8, que vai ser o nosso versículo-chave, que eu gostaria de ler com os irmãos. O Senhor vai falar o seguinte: portanto desci. Olha, que é uma expressão. Deus precisa descer do céu, mas o Senhor disse: eu desci. E há algumas situações da Bíblia que nós vamos ver Deus descer. Ele desce para quê? Para resolver, para pôr um fim na situação, para levar agora o seu povo a uma nova história, para mostrar agora um caminho, uma direção, para colocar um fim naquele sofrimento, naquela dor. E o Senhor vai dizer: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. O Senhor queria que eles subissem, que eles saíssem dali. O Senhor queria agora que eles saíssem dali, subissem, saíssem daquela terra para uma terra. Essa terra aqui que ele vai falar com Moisés é a mesma terra que ele falou com Abraão lá no capítulo 15, no capítulo 12 de Gênesis. Ele vai dizer: há uma terra que mana leite e mel. Ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. Esse versículo aqui, queridos, ele vai mostrar que o Senhor agora estava cumprindo aquilo que ele falou a Abraão há quase 500 anos atrás. Aquilo que ele disse a Abraão. Porque quando o Senhor falou com Abraão, ele disse: olha, eu não vou fazer isso agora, porque a medida da minha ira ainda não se encheu. Deus deu a esse povo que está aí escrito todo esse tempo para que eles se convertessem, para que eles se voltassem para o Senhor, para que fosse gerado neles o arrependimento e eles abandonassem os seus pecados e conhecessem e reconhecessem o Senhor como único Deus. Mas eles não quiseram. Eles continuaram na idolatria, eles continuaram na feitiçaria, eles continuaram, queridos, na imoralidade, na violência, eles continuaram na corrupção, eles continuaram praticando todo tipo de pecado e distante do Senhor. E agora o Senhor, ele vai dizer, através do salmista: do Senhor é a terra, a sua plenitude, os mundos e aqueles que nele habitam. E aqui o Senhor agora resolve tirar esse povo dessa terra e entregar esta terra ao seu povo. Era uma promessa dele de dar essa terra ao seu povo hebreu. Bendito seja o Deus de Israel. Agora, queridos, nós vamos ler Números, capítulo de número 13, o versículo 23 e o versículo 24. Nós vamos ver que essa terra era uma terra muito boa, muito maravilhosa, e com mão forte e poderosa o Senhor vai tirar o seu povo dali do Egito, como os irmãos conhecem a história. Com mão forte e poderosa o Senhor arrancou o seu povo do Egito, fez caminhá-lo pelo deserto, atravessar o mar e caminharam pelo deserto. Mas o Senhor queria exatamente, os planos de Deus era de introduzi-los na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Números 13, do 23 ao 24 diz assim: depois vieram
até o vale de Escol. E dali cortaram o ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa dos cachos que dali cortaram os filhos de Israel. Amados, esse episódio aqui é exatamente quando os filhos de Israel estavam no deserto. E eles já estavam se aproximando. É isso? E aqui o Senhor enviou os espias. Ele mandou o quê? Moisés mandou que de cada tribo fosse escolhido um líder para que fossem olhar a terra prometida, a Canaã. E ali foi escolhido de cada tribo um líder. E vocês conhecem a história, que desses 12 espias, eles olharam a terra e eles viram que a terra era muito boa. Realmente a terra era uma terra que mana leite e mel. Porém, queridos, houve algo aqui que nós precisamos perceber e olhar para nós e refletir. Em que grupo nós estamos? A que tipo de pessoas nós pertencemos? 12 homens foram olhar a terra. Eles cortaram um cacho de uva. Eles trouxeram frutos da terra. E os frutos, querido, eram gigantescos. Os frutos eram belos, eram grandes. Realmente a terra era boa. Mas 10 daqueles homens resolveram não olhar para a terra boa que mana leite e mel, mas eles voltaram seus olhares para os gigantes. Eles voltaram seus olhares para os homens daquele lugar. Eles voltaram seus olhares para as dificuldades que eles iam enfrentar. Eles começaram a olhar para o povo daquela cidade e se diminuíram, se acharam nada, e eles mesmos se enxergaram como gafanhotos. Eles disseram: nós somos como gafanhotos perante aqueles homens daquele lugar. Não temos condições. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses homens. Mas dentro desses homens havia 2 que a gente só conhece o nome desses 2. A Bíblia não relata o nome dos 10. Porque, queridos, quem não crê na promessa, quem não abraça a promessa, quem não crê e luta por aquilo que Deus já entregou, fica no anonimato, fica no esquecimento e é tragado no deserto. Mas aqueles que resolvem crer, aqueles que resolvem conquistar a promessa que Deus lhe fez, esses farão história, esses deixarão um legado nessa vida. Estes serão lembrados pelas gerações, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, tataranetos e as gerações, porque resolveu abraçar e crer e batalhar, confiando no poder do Senhor, para conquistar as promessas que Deus fez. A terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 15, lá na frente, o versículo 27, vai falar sobre isso. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Essas palmeiras, queridos, eu tenho muito pesquisado sobre isso e sobre essa questão da terra que mana leite e mel. O que seria? Seria
Uma terra que ficava banando mesmo leite e mel? Não. Aqui essa expressão, ela quer dizer que a terra era uma terra próspera. Era uma terra que produzia muito leite. Ou seja, os homens podiam criar muitos animais. E os animais seriam produtivos. Iriam produzir o leite ia produzir o queijo, iria produzir tudo. Era a terra que manava leite, porque havia muitos animais. E ali era bom para criar muita vaca, muito gado, muita ovelha, muitos animais. E ali ia ter uma produção muito grande de leite. E o mel? Era porque ali era uma terra frutífera. As frutas daquele lugar eram uma fruta diferenciada. Era uma terra próspera. As frutas dali eram como mel. E eu fui pesquisar também uma das frutas desse lugar, chamada tamareira, que é exatamente esse local aqui aonde eles chegaram. E aqui foi um momento de refúgio, o momento em que eles se refugiaram. Esse versículo que eu acabei de ler no 15, 27 de Êxodo, vai dizer que ali eles encontraram 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Essas palmeiras, querido, eram tamareiras, que produz a tâmara. Se você não sabe, é um fruto doce como mel. É uma maravilha. É a tâmara. É um fruto centenário. É uma árvore centenária, que hoje ela produz com menos tempo. Mas nesse tempo, ela produzia a partir dos 100 anos. É que ela começava a dar o seu fruto. E ela é doce como mel. Então, essas terras, queridos, que estão falando aqui, são terra que mana leite e mel. Porque aquele local é um local fértil. Era um local abençoado. Era um local de prosperidade. Era um local de crescimento. Tudo que se plantava, dava na sua força. Tudo que se criava, se reproduzia com muita rapidez. Então é por isso que é uma terra que mana leite e mel. Deuteronômio capítulo 8, do 7 ao 10 também vai falar um pouco sobre isso. E nós podemos ler lá em Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 7 ao 10. Bendito seja o Deus de Israel, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, ou te coloca numa boa terra. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que Deus te dá é bom. Amém? Deus, Ele te dá o melhor. Sempre o que Deus te dá é o melhor. Teu Deus te mete numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Tá certo, queridos? Tudo isso é o que o Senhor faz e Ele dá ao seu povo. Deus, querido, Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que conduz o seu povo por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Ele é o bom pastor, que cuida e que protege o seu povo, e que sempre Ele quer e prepara o melhor para a sua vida. E aqui Deus, Ele desceu para livrar os filhos de Israel. Veja só, e leva exatamente para introduzi-los numa terra que emanava leite e mel.
Mas nós vamos saber, queridos, que para que a terra seja conquistada, nós precisamos nos esforçar. É aqui que muitos cristãos se detêm. Porque é o seguinte: a terra já era deles, o Senhor já havia dado, mas agora eles precisavam conquistar. É aqui que nós precisamos entender. Porque Deus, Ele não vai te entregar assim de bandeja. Você precisa se esforçar. Você precisa batalhar. Você precisa lutar. Você precisa guerrear. Você precisa, querido, ir à luta, trabalhar, usar a força, a disposição. Porque as promessas, elas são feitas para você, mas você precisa conquistá-las. Amém? E foi exatamente assim que aconteceu. Já era do povo, daqueles que creram, daqueles que confiaram, daqueles que disseram: nós cremos, nós estamos com Josué e Caleb. Queridos, aqueles 10 espias que trouxeram um relatório negativo, eles desfaleceram o coração do povo, desanimaram o povo e fizeram o povo desacreditar. Mas aqueles que ouviram o relatório de Josué e Caleb, que disseram: a terra é boa, a terra mana leite e mel, e nós vamos conquistá-la, porque o Senhor já nos entregou, Ele já nos prometeu, e a terra é nossa. Aleluia, vamos e vamos conquistar. Nós precisamos entender uma coisa: Deus tem promessa para nós conquistarmos. Precisamos ir e tomá-las com esforço, com luta, certo? É no aspecto físico, é no aspecto material, é no aspecto espiritual. É necessário que haja um esforço. Amém, queridos? Muita gente pensa o seguinte: não, eu vou orar, agora eu estou indo para a igreja, não, agora eu fui assistir um culto, não, agora eu fiz uma campanha, mas continua de braços cruzados, não faz nada. E a Bíblia diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Preguiçoso não recebe, não conquista promessa. Descrente, infiel, incrédulo, não conquista promessa, não recebe nada, porque tem que conquistar, meu querido, tem que ir à luta, e é preciso ter visão espiritual para enxergar além do que é aparente. Tem muita gente olhando para a dificuldade, olhando para o empecilho, olhando para o inimigo, olhando para aqueles ou para aquilo que você precisa lutar contra aquilo ali, e está achando que aquilo ali é mais forte do que você. E não é assim que se conquista. Você tem que entender que mais forte é o que está com você, mais forte é Deus, mais forte é aquele que te prometeu, mais forte é aquele que te entregou, mais forte é aquele que te fez a promessa. Ele só quer ver a tua disposição. Aleluia! O que é que você está enxergando, meu irmão? Para onde é que você está olhando? O Senhor lá atrás, Ele disse para Abraão: Abraão, olha para essa campina, Abraão, olha tudo isso eu vou te dar. Aonde os teus olhos alcançarem, eu vou te entregar por possessão. Aonde está a tua visão, é aquilo que o Senhor vai te entregar. Você só vai alcançar aquilo que você enxerga. É exatamente isso. E você precisa ter visão espiritual. Você não pode estar olhando para as circunstâncias, olhando para os contra, para aquilo que está ao teu redor que diz não. Mas você precisa olhar além do que é aparente, olhar para a promessa, olhar para aquele que te prometeu. O que é?
Qual é a tua luta? O que é que você quer conquistar? Não sei. Talvez seja a libertação de um familiar. Talvez seja a salvação da tua família. Talvez seja algo material. O que é que você deseja conquistar? O que é que está no teu coração? O que foi que Deus colocou no seu coração? É algo inatingível? É algo que você não pode? Mas você precisa confiar no Deus que tudo pode fazer. Se Ele te prometeu, e se você crê no poder desse Deus, você precisa ir à luta, precisa ir à conquista, precisa ir à batalha, precisa guerrear, porque o Senhor, Ele vai entregar aquilo que Ele diz respeito a você. Para você que imagina que isso é conversa de pregador, que isso é balela, que isso é apenas um incentivo para as pessoas acreditarem, você está totalmente enganado. Isso aqui é a palavra de Deus pura e verdadeira. Ele é fiel. A que lado você está? Hein? Do lado daqueles que acreditaram, a porcentagem foi muito pouca, viu? 2 pessoas acreditaram, Josué e Caleb. 10 pessoas não acreditaram que seria capaz. E sabe o que foi que aconteceu com eles? Eles foram engolidos no deserto. Deus não te tirou do Egito, amado, para você continuar murmurando. Deus não te tirou do Egito para tu ficar em círculo, viu? Caminhando em círculo. 40 anos. Não, era um trajeto para se fazer em 40 dias. Eles murmuraram durante 40 dias. O Senhor disse: murmuraram durante 40 dias? Pois esses 40 dias vão ser multiplicados em 40 anos de deserto, viu? Em labirinto, sem rumo e sem direção, por causa das murmurações, por causa da incredulidade, porque não confiaram naquele que disse: a terra já é vossa, eu já lhes dei por herança, agora vocês precisam conquistar. Aleluia! O olhar. Nós precisamos abrir os olhos da fé, porque nós, querido, não podemos mais andar por vista. Tem muito crente que só acredita naquilo que vê, naquilo que é aparente. É aquele que diz: eu só vou naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou pegando, naquilo que eu estou sentindo, viu? Mas não é assim. A Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, mas sim por fé. Por fé. A fé, querido, ela nos faz enxergar aquilo que muita gente não enxerga. O que foi que Josué e Caleb enxergou? Ele enxergou a possibilidade de vitória, enquanto os outros 10 enxergaram o que? Derrota. Eles acharam o que? Impossível. Nunca vamos conseguir. Somos como gafanhotos. Aquela cidade, aqueles povos são inatingíveis. Quem somos nós? E olha, queridos, que tinha saído cerca de 3 milhões de pessoas do Egito. Entraram 70 almas, e agora saíram cerca de 3 milhões de pessoas. Mas eles estavam achando que era impossível conquistar. Aleluia. E quantas vezes, querido, nós estamos assim, achando que o inimigo é mais forte do que nós, achando que as lutas são maiores do que nós, achando que as dificuldades que se levantam, os gigantes que se levantam, são maiores do que nós. Não, você precisa olhar pelo olhar da fé e confiar no Deus que você serve. Você precisa conhecer o Deus que você serve. E Caleb conhecia, Josué conhecia o Deus que ele servia, e eles acreditaram e foram possuir essa terra por herança. Quem lembra de Eliseu? A falta de visão, irmãos, é algo terrível na nossa vida. Visão espiritual. Certo dia Eliseu estava cercado pelo exército dos inimigos.
E o moço que estava com ele, que lhe auxiliava, ficou apavorado. Cedo, quando ele abriu a porta, que olhou, eles estavam cercados. Ele correu desesperado e disse a Eliseu: e agora? Nós estamos cercados, não há mais jeito para nós. E agora? Todo o exército do inimigo está ao nosso redor. Como é que nós vamos escapar? E ali a Bíblia diz que Eliseu, ele fez uma oração e pediu que Deus abrisse os olhos do moço. Muitas vezes, querido, a tua vitória, a tua possibilidade, o que é possível, está bem pertinho de você. E você não consegue enxergar, porque está faltando visão. A visão, ela é muito importante. A visão espiritual é você olhar além do que é aparente. Aquele rapaz só estava vendo o exército do inimigo, mas quando Eliseu orou, que Deus abriu os olhos daquele moço, ele pôde ver as carruagens de fogo, ele pôde ver o exército celestial, ele pôde ver, querido, que eles não estavam só. Aleluia! E eu quero declarar nesta hora que você não está só nessa batalha. Você não vai lutar sozinho. O Senhor, Ele luta e peleja por você. Aleluia! Se Ele te prometeu, se Ele te entregou por herança, já é seu. Agora vai à luta, batalha, te esforça, porque o Senhor é contigo. Na hora que você se envolver, na hora que você lutar, na hora que você batalhar, na hora que você decidir guerrear, o Senhor, Ele vai com você e Ele te dá a vitória. Essa conquista já é tua, mas você precisa conquistar a promessa que Deus fez na tua vida. Aleluia. Outra coisa, domingo passado nós pregamos sobre a presença de Deus. É tudo que nós precisamos, é da presença de Deus conosco. É confiar nele. Você vai para a batalha, você precisa conquistar. É a faculdade, é aquele concurso, é aquele emprego que você deseja, é aquela profissão, é aquele projeto, é os planos de Deus para a sua vida, é o ministério, é aquilo que Deus confiou e já lhe entregou. Você quer conquistar? Você precisa da presença de Deus com você. Tire os olhos do gigante. Tire os olhos do gigante. Não podemos, querido, estar olhando para a grande multidão que está para se levantar contra nós, para guerrearmos. Mas precisamos fitar os nossos olhos no Senhor. Tira os olhos do gigante. Tira os olhos da muralha. Tira os olhos da dificuldade. Muita gente ainda não avançou, porque está olhando para a dificuldade, está olhando para os levantes, e está se sentindo diminuído, se comparando a um gafanhoto, se comparando a nada. Se a presença do Senhor vai com você, você tem tudo o que precisa. Foi o que Moisés falou. É isso? O que é que Moisés falou? Senhor, se a tua presença for conosco, é isso? Nós iremos. Porém, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O Senhor diz: olha, eu vou mandar um anjo. Muito bem. Mas, querido, nós não queremos só a vitória. Não é só a conquista. Não é só as coisas que nós queremos conquistar. Mas tudo que nós precisamos é da presença de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque o que adianta para ti a conquista sem a presença de Deus? A conquista que Deus Ele te entrega é para glorificar o nome do Senhor. Muitas pessoas conquistam muitas coisas nessa vida, mas não têm a presença de Deus.
E aquilo que elas conquistam não glorifica o nome do Senhor. Para que vale isso? Então, queridos, se um anjo fosse com eles, eles também iriam ter vitória, certamente. Mas aqui nós vemos um homem que tinha comunhão, intimidade, que falava face a face com Deus, que ao sair da presença de Deus, ali aonde ele estava no tabernáculo, o seu rosto brilhava, resplandecia, ao ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele. Ele não queria apenas a vitória, como muita gente quer. Quer vitória, quer conquista, quer isso, quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. Mas o mais importante é a presença de Deus na sua vida. As conquistas, elas são um resultado da presença de Deus na sua vida. Se o Senhor for conosco, nós iremos, lutaremos, vamos guerrear e vamos vencer, e vamos conquistar. Se o Senhor for conosco, certamente nós teremos a vitória. Porque o mais importante para nós não é apenas as conquistas, mas é aquele que nos garante as conquistas. É o nosso Deus. O nosso olhar tem que estar voltado para Ele. Para Ele. Ele é o que há de mais importante para nós. É a presença do Senhor nosso Deus na nossa vida. Amados, se vê incapaz, que não pode, que não é para você, se olhar como um gafanhoto, Deus não quer isso. Quando a presença dele vai conosco, nós nos tornamos um gigante. Nós nos tornamos um ser humano cheio da graça, do poder, da autoridade. E temos a condição para vencer o gigante, como fez Davi, que foi ao encontro do gigante, e com uma pedra ele derrubou o gigante por terra, e com a própria espada do gigante ele o degolou, e ali teve grande vitória para o povo de Israel. Precisamos perceber que nós não podemos nos achar incapazes, mas podemos dizer que no nome do Senhor dos Exércitos nós iremos e alcançaremos a grande vitória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse texto que eu comentei agora está em Êxodo capítulo 33. Também, querido, não será fácil. Muita gente se depara aqui e barra aqui. Quem disse que era fácil? O Senhor, quando chamou Abraão, ele não disse que era fácil. Ele só disse: vai a uma terra que eu vou te mostrar. Quando o Senhor tirou o povo do deserto para uma terra que mana leite e mel, ele não comentou o que ia acontecer no caminho. Quando o Senhor te chamou lá do Egito e te trouxe para o seu reino, para você conquistar as promessas dele, ele não falou que seria fácil. Jesus, ele deixou bem claro para nós: no mundo tereis aflições. Querido, nós vamos precisar lutar, nós vamos precisar guerrear. E uma marca que há no povo de Deus é esse espírito de luta, de garra, certo? De disposição, de fé, de força, de coragem. É uma marca que há em nós. Se você é povo de Deus, se você tem a presença de Deus, você não tem medo de nada. Você não tem medo dos desafios. Daquilo que Deus coloca na sua frente, você vai abraçar. Ele prometeu vitória, mas ele não prometeu que ia te dar tudo assim na mão. Não, você vai precisar guerrear. O povo teve que ir. O povo teve que enfrentar, que atravessar o Jordão. O povo teve que rodear e conquistar a primeira cidade chamada Jericó, que era uma fortaleza, que era uma potência, que os homens
ao olharem, tiveram medo. Esses que não confiaram em Deus tiveram medo. Mas aqueles que acreditaram, eles rodearam a cidade durante 7 dias. No 7º dia, rodearam 7 vezes, tocaram as trombetas, não é isso? Quebraram os cântaros, olha aí, fizeram barulho, gritaram, e as muralhas caíram de dentro para fora. Porque nós precisamos fazer a nossa parte e o Senhor faz a dele. E depois, ficou só isso mesmo? Não. Eles invadiram a cidade, entraram na cidade, incendiaram a cidade, batalharam, guerrearam e tiveram grande conquista. Tem que haver luta, tem que haver luta, tem que haver briga, tem que haver, querido, disposição. Tem que conquistar. O Senhor quer que você entre nessa batalha, e Ele vai entrar com você, e a vitória é certa. Ele vai cuidar de você, vai preservar a sua vida, mas vai te dar a vitória. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Aleluia. Tem que deixar de preguiça. Preguiça de orar. Preguiça de orar. Preguiça de ler a palavra. Preguiça de vir para a igreja. Aí quer conquista? Quer ir para a batalha? Irmão, você, olha, o Espírito de Deus está falando comigo. Quem quiser se chatear, se chateie. Mas você que age desse jeito, se prepare, porque o deserto vai te engolir. Você não vai entrar na promessa. Não tem como. Porque conquistar é para os que confiam. Não é para os covardes. Quem lembra de Gideão? 32 mil homens. No final só ficaram 300. 300 valentes. 300 corajosos. Só 300. Sabe por quê, querido? Porque não é você que vai conquistar sozinho, é Deus. Mas você precisa entrar na batalha. Você está entendendo o mistério? Você está compreendendo? Não é a tua força, porque a nossa força é pouca. A nossa força é pouca, mas a nossa força vem de Deus. É Ele que nos reveste de força. É Ele. 300 conquistaram. Mas agora precisa, querido, lutar. Lute. Não fuja dessa luta. Não fique estadiando. Amanhã, depois, no outro ano, as pessoas estão sempre estadiando. Eu vou me posicionar. Eu sei que Deus tem promessa na minha vida, mas quando é que tu vai conquistar? Essas promessas e o que Deus prometeu já é teu. Entenda, já é seu. Já é seu. Agora tu tem que ir lá buscar, meu irmão. Tem que ir lá tomar posse e conquistar. É assim que funciona. Eu estava me lembrando, quando eu estava vendo essa mensagem e rabiscando aqui, eu me lembrei que uma vez eu vi um comentário do sábio, né? O moço e o sábio. O sábio e o moço. É isso? É sobre a vaquinha. Todo mundo aqui já deve, muita gente ouviu. Uma vez o sábio e o moço passaram numa casa, num campo muito distante e muito pobre. E a casinha a gente poderia chamar de choupana, aquela casinha de taipo, bem pobrezinha. E lá estava o pai de família, a mãe e os filhos. E muita pobreza. E o sábio chegou, conversou, olhou e disse assim: de que vocês vivem aqui? Como é que vocês vivem?
Não, aqui a nossa situação é muito difícil. A gente vê as pessoas muito falar nisso, no difícil. Mas nós temos uma vaquinha. Essa vaquinha é o que nos salva, porque ela dá o leite, e o leite a gente faz o queijo, e assim a gente vai vivendo. E às vezes o que sobra a gente troca por alguma coisa e a gente come, e assim a gente vai levando a vida. O sábio olhou e foi embora com o moço. Chegou lá na frente, o sábio disse assim: olha, eu quero que você volte. Lá está a vaquinha. Pega aquela vaquinha. Parece horrível, né, irmã, essa história? Pega essa vaquinha e joga ela lá embaixo no despenhadeiro. Pode jogar. O moço, mas sabe, por que eu vou fazer uma coisa dessa? É essa vaquinha que supra a necessidade dele. Joga a vaca, vá. Joga a vaquinha. Ele foi lá e jogou a vaquinha de despenhadeira abaixo. A vaquinha morreu, claro, né? Com a queda. Se despedaçou lá embaixo, morreu. Foram embora. Tem coisa que parece maldade, né, irmão? Foram embora. Aquele moço passou a vida toda pensando naquilo ali e se sentindo culpado por ter feito aquilo. Mas o sábio mandou. Passaram-se os anos, o sábio morreu. E um dia aquele moço voltou naquele lugar. Aquilo ficou na cabeça dele. De vez em quando ele lembrava. E ele voltou lá. Quando ele voltou lá, que ele chegou de longe, ele se espantou. Ele viu uma casa bonita. Viu tudo verde. Muita plantação. Viu muito animal, muito gado. Viu transporte bom ali na frente. Ele disse: ah, meu Deus, coitados, talvez eles tiveram que vender e talvez agora estão na rua pedindo comida para sobreviver. Aí ele foi se aproximando, chegou, foi olhando e conversando, e o pessoal receberam ele. Isso tinha passado muitos anos. E aí ele começou a conversar e ele começou a reconhecer. O que foi que aconteceu? Ora, você nem sabe. Como é que vocês conseguiram agora hoje estar assim? Nem sabe. Faz anos atrás, a gente tinha uma vaquinha. Mas depois que essa vaquinha morreu, a gente teve que se virar, tá? E aí, nesse se virar, nós descobrimos habilidades que nós tínhamos que a gente nem sabia. E aí a gente começou a fazer outras coisas. Começamos a plantar, começamos a criar, começamos a prosperar. E hoje nós estamos assim. Moral da história. Moral da história. Muitas vezes, querido, nós não conquistamos porque nós estamos com a vaquinha, só ali esperando tirar o leite todo dia, e não queremos mais fazer nada na vida. O conselho que nós damos: joga essa vaquinha fora, empurra ela no despenhadeiro. Se não está dando certo dessa maneira, procure outra forma. Mas o povo do Senhor é um povo que precisa crescer e prosperar nessa terra. Deus tem propósito e Deus tem projetos. Aleluia. E eu nessa mensagem eu comecei a me lembrar. Sabe de quem? De Elias. Foi preciso o ribeiro secar. Quem lembra? O ribeiro secou. Elias estava lá, nas margens do ribeiro. Todo dia o povo ia deixar pão e carne, e lá estava Elias, tá? Fugindo de Jezabel, estava por ali. Mas a Bíblia diz que um dia, irmãos, misteriosamente o ribeiro secou. E muitas vezes o ribeiro precisa secar na nossa vida, que é para a gente ir em busca de outras coisas, que é para a gente se deslocar e começar a enxergar e a ter visão naquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. O que é que Deus queria agora? Fazer um grande milagre. Deus queria agora usar aquele homem para ir lá na casa da viúva de Sarepta,
para fazer um milagre na vida dela. Ele diz: olha, eu tenho levantado uma mulher, uma viúva que vai te sustentar. A mulher não tinha nada. E ali Elias foi o protagonista de uma das histórias mais conhecidas na Bíblia Sagrada de provisão, do que Deus faz na vida humana. Mas Ele quer usar homens e mulheres. Foi preciso o ribeiro secar. Viu, queridos? Aleluia! Bendito é o Deus de Israel. É isso. Às vezes, querido, é importante também a gente se livrar da vaquinha. É isso. Incendiar os navios. É isso. E secarem os ribeiros. Conta-se também a história de um homem muito importante, um grande conquistador que chegou numa terra, e essa terra era povoada por pessoas nativas que eram carnívoros, canibais, que comiam pessoas. E ele ia com um barco cheio de homens. E quando ele chegou lá, os homens não queriam sair do barco, porque estavam com medo, porque os nativos daquele lugar comiam pessoas, viu? E às vezes, querido, nós precisamos tomar atitudes arriscadas na nossa vida, mas nós precisamos incendiar o navio. Ninguém queria sair do navio. Sabe o que foi que aquele conquistador fez? Ele pegou toda a pólvora que ele tinha, viu? E ele incendiou o navio. Explodiu o navio. E era só que vieram homem pulando dentro d'água. E tiveram que ir para as margens daquele lugar e conquistar aquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes é importante. É necessário você explodir o navio, queimar os navios, se livrar da vaquinha e o ribeiro secar. Porque Deus quer te levar a novos horizontes, a conquista. Sai do acomodismo. Sai da preguiça. Sai da zona de conforto. Porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior. Decidir pelo relato da maioria é um grande risco. A opinião pública, a opinião popular, foi o que fez o povo tombar no deserto. Foi o que fez o povo não entrar na promessa, na Canaã, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. É o que vai ficar os murmuradores, os incrédulos, aqueles que ainda levantam grupinho de oposição. Alguém está dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vamos assim que Deus está mandando, o Senhor falou. E se o Senhor falou, está falado. Mas aquele que não tem visão, ele diz: não, isso é muito arriscado, não vai dar certo, é perigoso demais. Não está vendo que nós somos gafanhotos aos olhos daquele povo? Não vá pela opinião pública. Não vá muitas vezes pela opinião da maioria, mas vá pela direção de Deus. A direção de Deus, querido, é o melhor para a nossa vida. Parece arriscado, tem que batalhar, tem que conquistar, tem que se arriscar. Mas se Ele mandou, Ele está com você. E o inimigo não terá poder sobre a sua vida. Ele vai te preservar. Então não vá por essa opinião. Aqueles que foram pela opinião da maioria, que foram os 10 espias, que trouxeram um relatório negativo, eles perderam a oportunidade de conquista. Eles perderam a oportunidade de entrarem na terra prometida, porque foram pela opinião da maioria, foram pela opinião daqueles que não acreditaram. Meu Deus, Deus está falando comigo, e eu acredito que alguém aqui nesse auditório deve estar sentindo isso. Quantos anos Deus tem te dado para conquistar? E talvez você veja o tempo passar e nada acontece. O que é que você está fazendo de diferente? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, você vai continuar o resto da sua vida assim.
sem conquista. Se você não sair e subir com a presença do Senhor para a conquista, não terá conquista, não terá história, não terá legado. Comece a fazer diferente. Ao sair por essas portas, você que está ouvindo essa palavra, comece desde já. Se você ora pouco, passe a orar mais. Deus vai fazer um mover na sua vida. Se você lê pouco a palavra ou não lê de jeito nenhum, comece a ler, porque Deus vai trazer um avivamento sobre a sua vida. Você tem sonhos? Comece a lutar e colocar Deus em primeiro lugar, e a estar cheio da presença de Deus, porque você vai conquistar. É isso que acontece. Não decida pela maioria. É isso. A maioria muitas vezes desfalece o coração do povo de Deus, mas nós temos que decidir na perspectiva de Deus. Poucos são os escolhidos. É isso? A minoria na Bíblia está na direção de Deus. Você concorda? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos vieram para a guerra com Gideão, mas só foram 300. Porque quem não tem visão só vai atrapalhar. Quem não tem visão só vai atrapalhar. Eu não quero andar com quem não tem visão, porque só vai me atrapalhar. O Senhor só quer que vá aqueles que têm visão. Ficaram andando 40 anos. Aleluia. Outra coisa, decisões que geram dor e sofrimento. Sabe aqueles que ficaram lá no deserto, que tombaram? Aqueles que ficaram andando em círculo? Aqueles que perderam a direção? Esse povo sofreu dor, sofrimento, angústia, incredulidade. Eles foram tomados pela incredulidade, pela descrença, pela desesperança. Isso é horrível, irmãos, porque o crente é aquele que crê. Está tudo contrário. As circunstâncias dizem não, mas você continua crendo. A coisa mais horrível é um crente perder a fé, perder a confiança no Senhor. É descrer e ficar rodando no deserto, sem rumo e sem direção. E Deus não te chamou para isso. Não é a vontade de Deus. Deus não tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. Não. Deus não te tirou do mundo para te matar nessa luta. Não. Essa luta não é para te matar, é para te fortalecer. Essa luta não é para te desencorajar, é para te dar experiência com Deus. Essa luta, queridos, querida, é para você aprender a confiar naquele que tudo pode fazer. Aleluia, 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 aleluia. Precisamos andar na direção de Deus, evitar as dores e os sofrimentos. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão andando em ciclo, estão desesperançosas, porque não souberam tomar decisões na direção de Deus. Não dê um passo sem a presença e sem a direção de Deus. Olha o que Moisés nos ensinou: Senhor, não subiremos aqui, não sairemos daqui sem a tua presença. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o teu presente e o teu futuro. Tu não sabe nas tuas decisões o que será bom para ti amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas o Senhor, Ele sabe.
Deixa Ele participar das tuas decisões. Todas as tuas decisões e atitudes, que elas sejam na direção do Senhor, porque elas vão te trazer alegria, elas vão te trazer bem-estar, elas vão te trazer conforto. Aleluia. Números capítulo 14, versículo 26. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Depois falou o Senhor a Moisés e a Abraão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes: assim como vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Próximo. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Meu Deus. Como também todos os que de vós foram cotados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, meu Deus, olha o decreto. Só entrou a outra geração, irmãos, ó. De 20 anos para cima. Sabe quem foi que entrou na promessa? Só os novos. Porque os velhos, descrente, incrédulo, murmurador, ó, 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós estamos numa jornada de volta para casa. Qual é o nosso destino? Canaã celestial. Quem está indo? Caminhando eu vou para Canaã. Cuidado para não tombar no deserto. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto é para te tornar resistente, resiliente, forte em Deus. O murmurador não vai entrar. O incrédulo, aquele que despreza aquilo que Deus lhe entrega. A vitória já é tua, a promessa já é tua, Deus já te entregou, é seu. E aquilo que é seu, que Deus lhe deu, é seu, mas você precisa conquistar. Te levanta para conquistar. Vai à guerra, porque já é teu. Precisamos confiar em Deus e entregar a Deus e esperar nele. Descansa nele. Faça a sua parte, Deus fará a dele. Lá no capítulo 33 de Êxodo, nós podemos perceber que Deus vai falar com Moisés quando ele tinha que subir. E o Senhor disse: olha, Moisés, a minha presença vai contigo. Mas foi porque Moisés insistiu, ele não ia não. Ele não ia, por causa da murmuração e do pecado do povo. Mas Moisés insistiu e disse: não me faça subir, sem a tua presença eu não irei. E o Senhor vai dizer: a minha presença vai contigo, e tu terás descanso. Aleluia, porque a presença do Senhor, ela nos dá descanso. Quando nós confiamos nele, nós descansamos.
nós repousamos. O nosso coração está cheio de fé, cheio de certeza, cheio de confiança, cheio de esperança, cheio de certeza que dias melhores virão. Aleluia! Que o melhor ainda está por vir. Descansa no Senhor e confia nele. Isaías vai dizer: aqueles que confiam no Senhor e aqueles que esperam no Senhor correrão, subirão, é isso? Como águias voarão e não se cansarão, não se fatigarão. Aleluia! Não vamos cansar. Enquanto fôlego tivermos, enquanto vida tivermos, saúde tivermos, nós vamos gritar e vamos dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amados, para encerrar, aproveite as oportunidades que o Senhor te dá. Não deixa passar nenhuma. Há coisas que nós não podemos deixar passar. Uma delas é a oportunidade perdida, a flecha atirada, é isso? A palavra falada e a oportunidade perdida. A oportunidade que Deus colocar na tua frente, tu abraça. Ah, mas isso aqui não é isso que eu quero, não. Mas Deus abre portas. Dentro de uma porta que você vai entrar. Ele está te provando para ver tua humildade. Às vezes a pessoa você não rejeite, não. Toda oportunidade que Deus tiver, abraça, meu irmão. É na obra, é no evangelismo, é na oração, é o trabalho que traz o pão para dentro de casa. Ah, mas isso aqui não era isso que eu estou buscando. Não, entra. Deus está abrindo, está te direcionando, vai. Porque dentro dessa que tu entrou, Deus vai te exaltar. Vai abrir outra maior e tu vai crescer. Deus vai te exaltar porque Ele é Deus. Aleluia. Abrace. Seja disposto, seja habilidoso. Deus vai lhe honrar. Seja corajoso, seja forte, seja ousado. A tua força alegra o coração de Deus. Aí eu vou lá para Neemias 8:10. Força! Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos o quê? Entristeçais. Tá bom? Deus não quer ver você triste, cabisbaixo, a guarda caída, desanimado, Você não é crente, não? Você é povo de Deus. O Senhor falou: não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Deus se alegra quando vê você batalhando, lutando, guerreando, buscando, indo atrás, se esforçando, trabalhando. O Senhor se alegra com você. Para encerrar, Mateus 11:12. E desde os dias de João até agora, João Batista, até agora, escute, segura aí. Se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É pela força, é pela conquista. Tá vendo? Se faz violência,
É pela batalha, é pelo poder, é pelo esforço, é pela garra, é pela disposição. Essa força que vem de Deus, é por essa força que nós nos apoderamos do reino de Deus. É por isso que a expressão, ela vai dizer: o reino de Deus é tomado pela nossa força. Pela nossa força. Não desista. Não volte para trás. Aqueles que passaram 40 anos com a mentalidade de desistência, de querer voltar para trás, de querer ir para o Egito, tombaram no Egito, no deserto. Morreram no deserto. Se acabaram no deserto. Os seus cadáveres foram soterrados no deserto. Nós não podemos desistir. Agora eu me lembrei de um pastor que há muitos anos ele pregava assim: nós já fomos longe demais e não dá mais para voltar. Viu? Não dá mais para voltar. Nós temos que olhar agora para o alvo, para o futuro, para aquilo que nos espera, para aquilo que está proposto para cada um de nós, para as promessas que o nosso Deus nos fez, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Aleluia! Bendito é o Deus de Israel. A terra é boa e ela mana leite e mel. É terra que tem tâmaras. Oh, glória! É terra que o fruto é maravilhoso. E é para lá que nós vamos, amém, irmãos? E é para lá que nós vamos. O céu, aleluia, é para os livres, é para os corajosos, não é para os medrosos, não é para os covardes, não é para os tímidos. O céu é para os livres. O céu é para todo aquele que tem tomado esse reino pela força, pela disposição, pela fé, pela crença, pela batalha. Todos os dias nós batalhamos e todo dia nós vencemos um gigante. Todos os dias nós matamos um leão. Todos os dias nós enfrentamos, porque conosco está aquele que é maior, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te munde de força, aquele que te reveste, aquele que esforça o teu braço, aquele que habilita as tuas mãos para a peleja. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Vamos adorar o Rei do Universo. Glória a Deus.